Ele te chama, ele te procura, ele passa tempo com você, existe envolvimento, existe intimidade, até uma certa constância. Mas quando o assunto é te assumir de forma clara, te postar nas redes sociais, ou apresentar você para os amigos, ou andar com você de forma clara, de mão dada por aí, enfim, te assumir, ele simplesmente deixa isso no ar, ele não deixa isso claro, como se isso não fosse tão importante assim. O que está acontecendo? Hoje você vai sair daqui com uma leitura muito mais clara do porquê que ele tá agindo dessa forma e o que está acontecendo, tá? Sem fantasia, sem joguinhos. Vamos direto ao ponto para que você consiga ter aí uma paz mental e consiga também agir de uma forma correta para que ele te assuma. Bom, já se inscreve no canal, você está no Psicologia do Amor, eu sou a Fran Pecóis, eu sou psicanalista, mentora de mais de 20 mil mulheres em diversos países, fundadora do Clube Bela e Feminina. Se inscreva neste canal, clica aí, né, no inscrever, porque todas as semanas tem vídeo aqui, toda quarta-feira, 11 horas da manhã, tá? E também dê o seu like nesse vídeo, é muito importante para que eu continue trazendo mais episódios para vocês. Existe uma diferença que precisa ser compreendida com maturidade e que ela não aparece nas palavras bonitas, nem no buquê de flor que ele te dá, nem nos chocolates que ele compra para você, tá? Um homem, ele pode estar presente, ele pode demonstrar interesse, ele pode até te dar presente e tudo mais, pode criar até uma certa intimidade, proximidade, mas ainda assim ele não tomou uma decisão sobre você ou sobre o relacionamento de vocês, tá? Isso pode acontecer e as mulheres, elas confundem muito tudo isso que ele faz, todas essas palavras bonitas, né? Tudo isso que parece com o que de fato é, tá? Hoje eu vou ser uma amiga sua realista. Então as mulheres, elas começam a interpretar a presença ou presentes, etc., como se fosse uma escolha. Quando essas duas coisas não ocupam o mesmo lugar dentro da cabeça masculina. Escolher envolve, minhas amadas, organização da própria vida, posicionamento, assumir consequências, lidar com as consequências, né, de um relacionamento, te colocar dentro da realidade dele, dentro do mundinho dele. Quando isso não acontece, o que existe é uma relação que se mantém porque é confortável e não porque foi definida. Quando você continua ali disponível dentro deste formato indefinido, né? Ele não precisa tomar nenhuma atitude, nenhuma ação, nenhuma decisão, porque a situação já está boa suficientemente para ele. Primeiro ponto que você precisa encarar é que ele ainda não te escolheu de verdade. Eu sei que isso dói, isso machuca, mas você precisa encarar a realidade, tá? E isso não significa que você não seja boa o suficiente, etc, tá? Tem relação com o fato de que dentro da percepção dele, você ainda não ocupa o lugar de mulher que ele quer assumir. Cuidado para você não se menosprezar, para você não achar que você não é boa o suficiente. Mas existe uma coisa chamada percepção de valor. Não é sobre a mulher que você é por dentro, mas é sobre a mulher que você transparece por fora, que você deixa que as pessoas percebam, tá? Isso é algo que todo mundo vai perceber sobre você. Ele pode gostar de você, sentir atração, né? Se sentir bem perto de você, na sua companhia, mas gostar não exige responsabilidade, não exige posicionamento e também não muda a vida de ninguém. Escolha muda, tá? Então, quando o homem ele escolhe, ele se movimenta de uma forma diferente. Ele não deixa margem para dúvidas. Então, se você tem um sentimento de não sei, significa que ele está deixando dúvidas, ele não está sendo claro, ele não está conseguindo perceber o seu valor. Vocês já perceberam aqueles fatos onde o homem, ele namora ali com uma mulher por 8 ou 10 anos ou 5 anos, e aí, de repente, termina com uma mulher e vai lá 2 meses depois e casa com outra, fica noivo de outra? Isso acontece por quê? Porque ele até gostava dessa mulher que ele se envolveu, que ele ficou ali, era confortável a relação, era
próxima, era até um pouco íntima, ou íntima demais, não importa. Mas a percepção de valor que ele tinha da mulher não parecia suficiente para ele, para assumir algo, para que essa mulher fosse mãe dos seus filhos, etc, tá? Então eu quero que você entenda aqui também, mais uma vez, para você não ficar triste aí na sua cabeça, que não tem a ver com quem você é, mas tem a ver com quem você consegue expressar, se posicionar. É mais sobre um posicionamento feminino. Inclusive, quem é minha aluna ali dentro do Clube Bela e Feminina sabe do que eu tô falando, porque todas as aulas eu trato sobre esse comportamento feminino, que é um comportamento que não envolve apenas você ficar bonita, né, arrumar seu cabelo, lá. Claro que isso também é importante, mas é sobre você se tornar uma mulher mais elevada. Então, assim, ó, agora entra um ponto mais delicado que envolve a forma como o valor é percebido dentro da relação. O homem, ele observa o comportamento muito mais do que discurso. E a partir disso, ele constrói a leitura de quanto esforço ele precisa para manter aquela mulher por perto. É um esforço pequeno? É um esforço médio? Um esforço médio, um esforço 6,5 já é suficiente para essa mulher? Ok, vou continuar fazendo esse esforço 6,5. Não é uma mulher que exige muito dele, que exige muito esforço, né? Por isso que ele não sente a necessidade de elevar o nível, porque, sabe, tem algumas universidades que a média é 6, tem algumas universidades que a média é 7. Na minha época, quando eu fiz faculdade, a média era 7. Eu achava difícil, eu tinha que tirar 7, eu não podia tirar 6,5, senão eu ficava de dependência, né? Ficava de DP. Então, se fosse numa outra universidade, que inclusive tinha lá uma outra universidade que tinha média 6, eu sempre pensava, nossa, muito mais fácil, 6 é tranquilo, 6 é mediano, agora 7 já tá mais próximo da excelência, né? Do 8, do 9. Então, é basicamente assim que funciona a mente masculina. Existe também a questão de outras possibilidades, que muitas vezes é ignorada por quem está emocionalmente envolvida. Assumir uma mulher fecha portas, coloca limite, define território. E nem todo homem está disposto a fazer isso no momento em que você está com ele. Manter você sem assumir permite que ele continue com liberdade, né? Para conversar com outras, para flertar ali no Instagram, no direct, para manter opções abertas sem precisar dar explicações. E enquanto você está ali aguardando que ele amadureça, que ele decida logo, né, que ele te peça ou em namoro ou em casamento, que ele esteja pronto, ele simplesmente fica prolongando essa situação aí por tempo indefinido. Agora, a parte mais importante de tudo, que não é entender o comportamento dos homens, isso você já compreendeu um pouquinho. Agora é você compreender qual vai ser o seu comportamento diante dessa atitude dele. Porque ficar esperando que ele mude sem que nada mude na sua postura só vai prolongar esse mesmo cenário. Você não precisa pedir para ser assumida, na verdade você não deve fazer isso, tá? Você não deve negociar um lugar que deveria ser natural, você não precisa convencê-lo a te escolher. O que você precisa fazer é observar com lucidez e agir com respeito por si mesma, que eu sempre digo isso. É o seu posicionamento feminino. Isso significa parar de se manter completamente disponível dentro de um relacionamento que não tem direção. É basicamente você dizer para ele, fulano, a forma como a nossa relação está, primeiro, claro, você deve, antes de falar, se posicionar. Com certeza, se ele for minimamente inteligente, ele já vai entender que você vai se afastar um pouco, você vai começar a ter uma vida mais atarefada, colocando ali a sua energia no trabalho, nas coisas que realmente importam para você crescer e, de fato, quando você entender tudo isso, um homem maravilhoso te conquistar, que te mereça, você vai colocando a tua vida em ordem e você vai se afastando. Se ele perceber, se ele for inteligente, e perceber valor em você, a chance dele correr atrás de você é muito mais alta. Mas não pode ser dramático, não pode ser falso, não pode ser uma coisa assim,
muito planejada. Você realmente precisa se sentir uma mulher completa. Você realmente precisa se sentir uma mulher inteira. Inclusive, se você deseja aprender a como se tornar uma mulher sábia, virtuosa, madura, segura de si mesma, eu te convido para conhecer o Clube Belle Feminina. Amanhã, dia 16 de abril, você vai conseguir se inscrever pelo menor preço da história no plano mais completo, com mais de 200 aulas e vários cursos extras. Vou deixar o link aqui abaixo para você, mulher, que deseja se tornar esta nova mulher, essa nova versão, essa melhor versão de si mesma. É só clicar, entrar no grupo e você vai receber o link promocional para se inscrever no meu clube de amadurecimento feminino e virtudes. E a segunda coisa que eu indico que você faça depois de se afastar de forma intencional e sem fazer joguinhos, claro, é você conversar com ele, dizer o seguinte: meu amado, é o seguinte, esse tipo de relacionamento não é o relacionamento que eu sonhei pra minha vida, não é muito bem isso. Olha, deixa eu só fazer uma pausa, porque você fazendo aquilo que eu ensinei, já vai de se afastar, né, de viver essa vida, já vai mudar esse homem. Se você fizer com genuidade, claro. Com genuinidade. Genuinidade, existe essa palavra? Se você fizer com muita sinceridade, sem joguinhos, é claro. Agora, você também pode optar por depois conversar com ele dizendo que esse tipo de relacionamento não é o tipo de relação que você quer para sua vida. Sem drama, sem ameaça, sem tentativa de manipulação. E aí duas coisas podem acontecer. Ele pode perceber a perda e se movimentar de forma mais clara, ou ele pode simplesmente seguir sem você. E em qualquer um desses caminhos você sai de uma posição onde você estava sendo mantida sem ser escolhida. Se você quer começar a ter relações mais claras e mais estruturadas, você precisa parar de interpretar pequenas atitudes isoladas e começar a observar o comportamento como um todo. Isso vai te dar uma leitura muito mais clara da realidade. Se você quiser aprofundar isso ainda mais, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico exatamente como um homem escolhe uma mulher, o que faz ele sair desse lugar de indefinido e realmente se posicionar. Assiste esse vídeo e depois me conta o que você achou nos comentários. Um grande beijo e até o próximo episódio.